começando mais um Pode Mais Podcast, apresentado por mim, Liana Chafran. E por mim, Beatriz Carvalho. E patrocinado pelas startups Bioprinted, do passado para o futuro da biofabricação 3D. E pela Psychoprinted, imprimindo um novo ciclo. A pandemia associada à disseminação do Covid-19 trouxe para o Brasil e para o mundo o mais grave problema de saúde, talvez o mais grave problema econômico enfrentado pela humanidade nos últimos 100 anos. Essa doença infecciosa, ela está acometendo milhões de pessoas em todo o mundo e levando à morte centenas de milhares delas, afetando não somente a economia mundial, mas também causando prejuízo a milhares de empresas, causando milhões de desempregos em todo o mundo. E isso, obviamente, também está afetando diretamente o sistema de saúde e todas as suas ramificações. Um exemplo disso foi divulgado no último boletim do Registro Brasileiro de Transplantes. Esse registro é um veículo oficial da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes, é esperado que a taxa de potenciais doadores de órgãos tem uma queda significativa para o segundo e para o terceiro trimestres desse ano. E isso pode causar um problema extremamente grande para todas as pessoas que precisam de transplantes de órgãos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Agora imagina se fosse possível utilizar células do próprio paciente que precisa desse transplante de órgão para fabricar um novo órgão em laboratório. Parece coisa de ficção científica, certo? Mas essa é uma realidade cada vez mais próxima nos laboratórios em todo o mundo por meio da técnica de bioimpressão 3D. Para falar um pouco com a gente sobre a bioimpressão 3D, nós convidamos o mestre em Ciências Farmacêuticas e doutorando em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná, o nosso amigo Lúcio Araújo. Muito bem-vindo, Lúcio. Uhul! Olá, Liana. Olá, Beatriz. Muito obrigada pela sua presença. Valeu, muito obrigado. Vai ser muito legal discutir as coisas aqui com vocês. O que é a bioimpressão 3D, Lúcio? Bom, eu entendo como bioimpressão 3D é uma forma que você tem de imprimir um tipo de biomaterial específico, contendo células, ou até mesmo um material que vai servir como uma matriz extracelular, para que você dê uma forma e você construa um arcabouço de forma tridimensional, para que essa estrutura que você imprimiu sirva como um depósito de células e você acaba trabalhando de uma forma com que você mimetize um tecido, o qual você pode aplicar no indivíduo. E Lúcio, você que aí é o mestre dos magos, doutora em ciências farmacêuticas e já está trabalhando nessa área aí de bioimpressão, você já deve ter ouvido o termo tanto de biofabricação, bioimpressão 3D. É a mesma coisa? Explica aí pra gente e para quem está ouvindo a gente, o que significa biofabricação e bioimpressão? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Beatriz, só corrigindo, doutor ainda não, mas acho que só daqui a uns 3 anos, se tudo der certo, né? Mas as coisas, no caso, a nomeação das coisas são distintas, né? Mas acaba que as duas situações acabam caminhando em paralelo. Quando você tem o termo de biofabricação, você acaba produzindo um tipo de material que vai ter uma determinada aplicação, bases principalmente. E quando você tem uma bioimpressão, você já está tendo um alvo específico e que normalmente é utilizado já com finalidade não médica. Para quem nunca ouviu falar em biomaterial, vocês estão falando bastante nessa palavra biomaterial. O que seria esse biomaterial? Esses biomateriais, eles são uma mistura, pode ser uma mistura ou um polímero só, por exemplo, mas é uma matriz polimérica que geralmente pode ser um hidrogel, geralmente é um hidrogel, que ele é capaz de reter água, né? E aí a gente consegue misturar nessa matriz que é biopolimérica, que tem propriedades químicas e estruturais para manter as células, onde você consegue misturar vários tipos de células ali dentro, e aí misturar tanto essas células com esse biomaterial, você vai ter uma biotinta, que é justamente o que você pode utilizar
nas técnicas de biofabricação, como a bioimpressão 3D. Só para a gente falar um pouquinho, né, para quem nunca ouviu falar nesse termo de biomaterial e desses hidrogéis, quer ver como todo mundo já ouviu falar? Quem lembra aí que, né, essas técnicas agora que está sendo que está todo mundo ficando com o mesmo rosto, como é que é o nome da técnica? O aplicativo? Não, mulher, a técnica lá do... a cirurgia plástica. Cirurgia plástica, não é? Não é bem a cirurgia, né? Harmonização facial. Harmonização facial. Vocês devem ter ouvido falar nessa tal dessa harmonização facial. E muito dessa harmonização facial, o que eles usam é um hidrogel, né? O principal hidrogel que eles usam é o polimetil metacrilato, que é o PMMA. E a maior parte desses hidrogéis, eles têm que ser biocompatíveis. O que seria isso? Seria algo que a gente pode inserir no nosso corpo, mas que nosso corpo, de alguma forma, em determinadas regiões, obviamente, ele não vai reagir contra isso que a gente está colocando. Como é que a gente definiria essa questão do biocompatível, Bia? É algo que é muito gostosinho para as células, então elas não vão sofrer muito quando você coloca elas lá, e aí tem uma compatibilidade, né? Deu um match ali. E aí possibilita tanto o biomaterial, ele pode possibilitar até muitas vezes a multiplicação das células, transporte de nutrientes, possibilita às vezes um suporte, então até às vezes uma mistura de biomateriais pode facilitar isso. E também, só complementar o que a Bia falou de biocompatibilidade, também quando se fala em biocompatibilidade, a gente tem que focar em duas coisas muito importantes, né? Durante a aplicação desses biomateriais, que para ter esse selo, entre aspas, biocompatível, eles não podem desencadear um processo inflamatório e também, principalmente, não devem desencadear um processo imune contra o que foi depositado, a rejeição e assim por diante. Outra coisa também que é legal da gente falar desses biomateriais, né, e principalmente desses hidrogéis, é que para as células elas poderem se multiplicar nesses materiais, e por que os hidrogéis são interessantes a serem trabalhados, é que esses materiais eles são extremamente porosos, né, e você tem como controlar esses poros, o tamanho desses poros, a quantidade de poros nesses materiais, por meio da inserção de algumas moléculas, né, que a gente vai falar aqui, essas moléculas são monômeros, e esses monômeros eles têm mais de um ponto de ligação, né? Se a gente fosse olhar numa região mais próxima, né, mais comum à nossa, seria ali como se fosse o material que constrói a rede de um gol. Então, esses monômeros, eles seriam ali onde ele tem dois pontos de ligação para formar aquelas redes do gol, e cada buraco daquela rede é como se fosse ali um poro. E aí, à medida que você vai colocando esses monômeros, a gente chama, né, que esses monômeros, por eles terem dois pontos ou mais de ligação, né, eles são agentes de crosslink. Então, eles conseguem formar essa estrutura em rede, que são muito característica do hidrogel. É por isso que quanto mais poros, né, mais esse hidrogel ele consegue reter água nesses poros, e as células também elas podem se desenvolverem nesses poros. Muitas vezes podem utilizar desse material, desse hidrogel, para se alimentarem nesse processo de desenvolvimento. E esses poros eles são muito interessantes também para o processo de difusão dessas células entre os poros. E isso é extremamente importante, principalmente quando a gente está pensando em fazer essa bioimpressão dos órgãos que a gente está falando, né? Quanto melhor a capacidade de difusão dessas células nos poros, melhor vai ser a proximidade que essas células terão com as células que vão ser desenvolvidas para imprimir, digamos assim, para gerar um órgão, porque aí você vai começar a ter a possibilidade de trocas gasosas dentro daquele material. É isso aí. E além dessas características que a gente estava falando de ser biocompatível e citocompatível também, que a gente misturou um pouco relacionado às células, são materiais também que são biodegradáveis, né? Então, é o que você falou um pouco. Um tempo, depois que você mistura nessa matriz polimérica e biopolimérica as células, a intenção é que a matriz extracelular tome conta
desse espaço que você colocou junto ali com as células, a matriz das células que estão ali sejam substituídas por esse biomaterial. Então, esse biomaterial vai sendo degradado enquanto a matriz real das células vão tomar conta daquele espaço. Para a gente fazer uma associação da impressão 3D, entre a impressão 3D e a bioimpressão 3D. Vamos falar da bioimpressão. Posso falar assim, Bia? Você me permite? Pode falar. Ou tem que falar biofabricação? Porque agora eu queria falar da máquina. Não, então, a biofabricação, ela é tipo a área maior, assim. Porque, na verdade, a gente, quando fala de biofabricação, às vezes tem definições divergentes, né? Ainda não é um consenso, mas tem, por exemplo, a biofabricação natural, que é, por exemplo, a mineralização, que os micro-organismos podem construir, fabricar, produzir tecidos, por exemplo, ou minerais, novos materiais, ou a biofabricação tecnológica, que é dessa que a gente está falando, que é quando a gente utiliza de técnicas automatizadas, por exemplo, para produzir tecidos biológicos. E aí a bioimpressão 3D é uma das tecnologias dentro da biofabricação. Então, a bioimpressão 3D é uma das tecnologias. E, na verdade, dentro da bioimpressão 3D, existem várias outras tecnologias relacionadas à bioimpressão. Então, se a gente... vamos lá. E aí eu queria a ajuda dos dois aqui, por favor. Então, se eu quiser fazer uma associação entre as técnicas de impressão 3D, uma impressora normal 3D que nós conhecemos, com a biofabricação e a bioimpressão 3D, como é que eu poderia, por exemplo, correlacionar essas duas técnicas? Ou não tem nada a ver uma com a outra? Relacionar a bioimpressão com a impressão 3D, né? Isso, uma técnica normal de bioimpressão 3D, ou de impressão 3D com a bioimpressão 3D ou a biofabricação 3D. A bioimpressão 3D, ela veio da tecnologia de impressão 3D convencional. Muitas pessoas já devem conhecer, já é meio que popular essa tecnologia, tem crescido cada vez mais. Mas a tecnologia de impressão 3D convencional é quando a gente utiliza alguns tipos de materiais, por exemplo, o plástico, o polímero, como a Liana gostaria de chamar. Muito obrigada pela parte que me agrada. Que, na verdade, é o dia que você esquenta esse polímero, por exemplo, e aí vai depositando camada a camada esse polímero, e aí vai fundindo essas camadas e vai formando um objeto 3D personalizado. E, na verdade, também você pode utilizar vários tipos de outros materiais, como cerâmica, metal, mas o plástico é o que a gente mais vê aí hoje em dia, rotineiramente. Geralmente, agora, qualquer um pode ter uma impressora 3D em casa, então você coloca um carretel desse polímero na sua impressora, ela vai aquecer e aí vai derreter esse polímero, e aí você coloca um arquivo 3D na sua impressora de qualquer coisa que você quiser materializar, e aí ele vai imprimir de acordo com aquele desenho personalizado, camada a camada. E a bioimpressão, ela veio dessa tecnologia, mas só que em vez da gente imprimir com plástico, com polímero, a gente utiliza material biológico, que é justamente essa tal da biotinta, que é esses biomateriais, essa matriz biopolimérica junto com células, muitas vezes, ou não utilizando célula também, para depois você semear a célula. Aí só um comentário, Beatriz, no que você acabou de concluir, mas só fazendo a diferença da impressão 3D para a bioimpressão 3D, necessariamente trazendo o que é mais assimilável, que a gente vê mais nos laboratórios hoje em dia, é a utilização de seringas e microseringas, né, para fazer o processo de extrusão, que no caso da impressão 3D você normalmente utiliza cabeçotes, né, que acabam esquentando esse termoplástico que você consegue imprimir, mas só que quando você volta para bioimpressão, você troca esse cabeçote que diz, né, e coloca no lugar, assim dizendo, de uma forma mais fácil, com a seringa na qual dentro dela vai a biotinta, e você consegue fazer o processo de extrusão dessa biotinta formando a bioimpressão.
Uhum. E você falou bem aí dessa parte da tecnologia de bioimpressão utilizando as seringas, né? E é uma Isso. das que a gente mais vê hoje em dia, né? Em laboratório, utiliza muito essa tecnologia de bioimpressão com seringa, que ela é bem mais popular, né? E até mais fácil de usar e é uma das mais baratas também, né? Hoje em dia. E só que tem outras tecnologias, né? De bioimpressão, né? Que não utilizam, por exemplo, essas microseringas, extrusão por seringa, né? E quais são as outras que você conhece? Tem até uma que você trabalha, né? Outro tipo de bioimpressão. Qual que é essa tecnologia? Acaba que utilizei uma técnica para poder trabalhar no meu mestrado, que foi a utilização de nanopartículas magnéticas para fazer a bioimpressão 3D. Nesse caso, eu utilizei nanopartículas magnéticas. Você consegue sintetizar isso por uma rota química, né, seguindo um protocolo específico. E aí eu acabei modificando superficialmente essas nanopartículas para poder melhorar a interação com o tipo de célula que eu estava trabalhando, que eram micro-organismos. Mas na literatura e também já existem algumas empresas que trabalham com essa técnica de nanopartículas magnéticas para impressão 3D, mas necessariamente essa técnica ela implica na administração, né, dessas nanopartículas magnéticas sobre a cultura de células que você está utilizando. Nesse caso podem ser células animais ou até mesmo micro-organismos, como é o caso. E uma vez que são nanopartículas magnéticas, elas respondem um campo magnético gerado por um ímã, né? Então necessariamente o ímã vai então fazer manobras com as nanopartículas que estão dentro dessas células e essas células respondem direcionando ao campo magnético do ímã que você está utilizando. Então você pode utilizar um ímã que ele consegue puxar essas células para o fundo da placa, aprisionando elas e fazendo com que o crescimento delas sejam próximas uma das outras. Você pode ter um ímã que tem um campo magnético com característica de esferoide, então as células elas vão responder esse campo magnético, né, formando então um esferoide. E você pode fazer outras formas também, como formas de anel, onde você pode tentar mimetizar um órgão que tem um anel, né, onde tem um lúmen. Você pode estar trabalhando com dois tipos de células também ao mesmo tempo. E nisso você consegue ter esse tipo de bioimpressão 3D utilizando nanopartículas magnéticas. O que eu acho interessante dessa técnica de bioimpressão, utilizando o campo magnético, né, é que justamente você tem o objetivo da bioimpressão 3D quando a gente fala da extrusão, né, com microseringa, que é ter aquele ambiente tridimensional, né, que é parecido com o tecido real. Você consegue fazer isso também utilizando o campo magnético. Então você consegue ter toda a estrutura das células ali, também no ambiente tridimensional, mimetizando justamente o que é um ambiente real de um tecido biológico, né? Isso, e o que é mais, assim, intrigante desse tipo de técnica é porque as células, elas conseguem se organizar ao longo do tempo. E, por exemplo, se você mistura fibroblastos junto com células de câncer de mama, é incrível como ao longo dos dias, após a aplicação do campo magnético, né, por exemplo, do esferoide, elas conseguem se organizar aonde a massa tumoral fica no meio e os fibroblastos ficam em volta. Então, é impressionante o que você consegue fazer. E uma coisa até que acho que é uma vantagem com relação a essa técnica de bioimpressão, quando a gente compara com a mais popular, que é de microextrusão com seringa, é que acho que a viabilidade celular usando esse tipo de campo magnético comparado com a microextrusão com seringa, ela é bem maior, porque muitas vezes uma das desvantagens da bioimpressão 3D utilizando microseringa é que, às vezes, a pressão que você faz no êmbolo da seringa, por exemplo, né, ou até mesmo a viscosidade do biomaterial, da biotinta, tudo isso implica numa morte celular, né? Então, algumas células vão morrer durante o processo. Enquanto de bioimpressão utilizando o campo magnético, não tem esse tipo de força que iria prejudicar algumas células, né? Acho que a viabilidade das células deve ser maior utilizando essa técnica, né?
Sim, sim. Acaba que quando tem essa técnica utilizando o campo magnético, você tenta forçar a criação de organoides, né? Então, acaba que por causa da massa celular, no interior dessa massa vai faltar nutriente, oxigênio, e também tem essa questão de celular também. Mas são coisas paralelas que, enfim, a ciência não deixa de ser incrível. Sim. E Lúcio, pensando na criação desses organoides, assim que você aplica o campo magnético, você conseguiria induzir também o crescimento dessa célula em regiões, em sentidos específicos? Por exemplo, eu quero que uma célula cresça no sentido horizontal, como se eu quisesse, por exemplo, as células para formar peles humanas, ou um órgão que eu quero que ele tenha uma formação específica, uma forma específica. Tem como controlar essa questão da forma no crescimento celular usando a tecnologia de nanopartículas magnéticas? Sim, eu creio que sim, já está bem avançado isso, mas o que se já tem publicado são construções de miméticos, principalmente tumorais, organoides também, mas de células que elas são imortalizadas, porém elas já são definidas, né? Elas não têm um processo de diferenciação. Então você consegue utilizar uma célula específica para tentar simular uma coisa específica. Já o que você mencionou anteriormente, para tentar fazer uma pele, por exemplo, eu acredito que a bioimpressão 3D é muito mais capaz de mimetizar isso do que utilizando a impressão 3D magnética. A gente tem visto muito biomimético de pele produzido por bioimpressão 3D mesmo, porque como hoje em dia os tecidos biológicos que têm sido produzidos são tecidos mais simples, né, que não são tão complexos, e a pele ela é um modelo tridimensional bem mais simples, né? Você não precisa tanto de vascularização, tem tipos celulares, são poucos os tipos celulares, né? Então você não tem muitos outros tipos de células diferentes que você precisa adicionar, então são tecidos que hoje em dia já se fazem, imprimem muito bem utilizando a bioimpressão 3D com microseringa, né? Que é tanto pele, tecidos cartilaginosos, são mais fáceis de imprimir mesmo. Então vocês acreditam que o que está limitando atualmente a técnica da bioimpressão 3D para que ela possa finalmente chegar na impressão de órgãos seria justamente como controlar esse grau de vascularização nos órgãos impressos? Com certeza, Eliana, isso é um dos fatos que mais impactam, né, com relação à bioimpressão 3D, porque todo mundo quer saber quando que vai ter um órgão inteiro pronto, mas isso é muito complexo de afirmar, porque hoje em dia já tem sido feitos materiais que são utilizados transplantes, mas são aqueles semelhantes à cartilagem, como partes ou uma estrutura inteira da orelha, nariz, pele, por exemplo, mimetizar utilizando a bioimpressão 3D. Agora já a construção de órgãos, o que limita essencialmente é a vascularização, porque uma vez que você termina, né, de construir um órgão, você tem questão de como que vai ser a maturação desse órgão, e para isso você precisa que a vascularização aconteça, e é um exercício muito difícil de predizer como que vai ser feito isso. Sem dúvida, hoje em dia, um dos limitantes, um dos grandes desafios da bioimpressão é você conseguir ter um modelo, por exemplo, de um órgão em escala normal, né, humano, que é um tamanho grande de um tecido, de um órgão, e complexo, porque você vai ter ali diversos tipos de células envolvidos, você vai ter diversos tipos de biomateriais que precisam ser inseridos numa mesma estrutura grande, e vai ter que ter vascularização, né, dessa estrutura complexa. Então, tudo torna muito complexo. Então, talvez o que a gente precise realmente para ter um órgão impresso em 3D, no futuro, provavelmente, ele vai utilizar mais de uma técnica, ou a gente vai ter em breve, talvez, uma tecnologia que seja tão complexa quanto o órgão que a gente quer imprimir, né? Que vai permitir toda essa complexidade de você inserir diversos materiais, diversos tipos de célula,
uma resolução boa para você conseguir inserir vasos sanguíneos. Então, tem toda uma limitação de tecnologia para a gente conseguir imprimir isso. E até, como o Lúcio falou, o processo depois que a gente imprime esse órgão, ele precisa estar funcional, ele precisa sofrer um processo de maturação, que é justamente como se fosse um forninho. A gente coloca o órgão bioimpresso em uma estufa, que vai permitir ali a difusão, vai ter todo um ambiente controlado, que vai permitir a difusão de nutrientes, oxigênio, e aí ele vai estar mais maduro para ser transplantado. E a gente está falando na técnica principal, né, que é imprimir esses órgãos, mas na realidade existe também um grande trabalho envolvido um pouco antes dessa etapa, que é a construção do modelo 3D no computador, né? E isso também é outro desafio, certo? Todo o processo aí de bioimpressão, a bioimpressão é uma etapa, né? Ela é a parte do processamento. Existe o pré-processamento, o processamento e o pós-processamento. O que seria isso? O pré-processamento é justamente essa parte de modelagem, você escolher o seu material, o seu tipo de célula, o que é que você vai imprimir, que tipo de tecido que é. Então, você vai escolher fazer um design aí do seu experimento, vai escolher o tipo de biomaterial para aquela técnica que você vai utilizar, para a célula que você vai utilizar, vai fazer o cultivo das células, e aí vai misturar as células nesse biomaterial, nessa matriz, e aí vai utilizar essa biotinta. E aí, além disso, você vai ter que preparar um modelo tridimensional. O que é que você vai querer imprimir, né? O que você vai imprimir? É um modelo mais simples, de poucas camadas, um modelo de pele, ou é um modelo mais complexo, com cavidades? Ele vai ter um design específico, né? Como um coração, por exemplo. Ano passado ficou muito famoso um mini coração do pessoal de Israel, um grupo de Israel, que era um modelo de coração humano, mas só que em um protótipo, né? Em escala bem menor. Então, antes de imprimir, tem todo essa pesquisa dos materiais, dos materiais biológicos e do modelo computacional. E esse modelo você pode, por exemplo, você mesmo desenhar, se for um modelo simples, ou geralmente, para o caso de órgãos, você tira de imagens de ressonância magnética, imagem de tomografia computadorizada, e a partir dessas imagens médicas, a gente consegue retirar um modelo 3D para que você consiga preparar ele para imprimir em uma impressora 3D. Essa é toda a parte do pré-processamento. Isso me lembra uma coisa muito engraçada, Liana. A Bia falou muito bem exatamente isso que você tinha perguntado. E enquanto a Bia estava falando, eu estava lembrando de algumas coisas, como o marketing influencia em algumas opiniões, porque a gente vê muitos vídeos, empresas prometendo órgão, aquele vídeo lindo possível. É uma obra de arte, mas não é nenhum milésimo do trabalho que dá de pensar em como vai ser trabalhar no computador, fazer a modelagem 3D, enfim. Na verdade, quando você vai identificar, né, começar um projeto dentro da bioimpressão 3D, e pelo que a gente tem discutido aqui, é importante que você tenha um time, uma equipe extremamente multidisciplinar. Porque não basta você ter um químico que vai ali e vai sintetizar esse biomaterial. Você não basta ter só um biólogo que vai cuidar da parte biológica, vai cuidar das células, uma pessoa que trabalhe ai meu Deus, eu vou errar, biotecnologista, acertei? Isso, biotecnologista. Um biotecnologista. Não é? Na verdade, você tem que ter uma equipe que saiba trabalhar com um pouquinho de cada coisa, e isso a gente vê, né, nos laboratórios que trabalham especificamente com bioimpressão 3D, que todo mundo aprende a fazer um pouquinho de cada coisa, inclusive essa parte de modelagem computacional,
que também não é algo, como vocês mesmos falaram, não é algo muito simples, não é algo muito intuitivo, né? É uma nova habilidade que você vai construindo e que é uma habilidade que, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento da biofabricação 3D e da bioimpressão 3D, é uma habilidade que com certeza ela vai ser muito valorizada ao longo dos anos, né? Então, é exatamente isso. A gente, no final das contas, é muito bom que quando a gente está fazendo um projeto na área de biofabricação, bioimpressão 3D, é essencial que a gente tenha já até uma equipe multidisciplinar que vai facilitar as coisas. Mas, por exemplo, a gente que começou lá no nosso laboratório, não tinha poucas pessoas, né? A gente começou a trabalhar com isso e aí a gente foi aprendendo muito dessas coisas que você falou. Então, eu tive que aprender, por exemplo, a mexer nos softwares de modelagem, aprender como é que funciona uma impressora, a movimentação delas, as técnicas, a parte química de conseguir escolher, né, os polímeros para fazer um biomaterial, o que é bom para a célula. Eu nunca tinha trabalhado com cultivo de células, então tem que ter realmente uma gama de habilidades dentro do laboratório que envolvem biologia, engenharia, um monte de coisa. E a gente vai aprendendo no decorrer do projeto, mas se é um projeto que a gente já tem uma quantidade de pessoas de diversas áreas, é uma área realmente multidisciplinar, interdisciplinar, e que a gente precisa conversar muitas vezes entre as áreas. Então, a gente precisa de um médico, se você quer fazer o transplante de algum tipo de tecido, né, um implante de algum tipo de tecido para testar. Você precisa de um biólogo, você precisa de um engenheiro, se você quer desenvolver algum tipo de máquina. Então, tem que ter pessoas de diversas áreas mesmo para trabalhar junto. Eu concordo plenamente com o que a Beatriz acabou de dizer. E também tem aquela questão de que você pode ser um pesquisador fenomenal. Você pode ser reconhecido por isso, por aquilo outro, mas sozinho você não vai conseguir desenvolver o que você quer. Então, um time com diversas características dos demais cursos que existem, desde engenharia, biologia, medicina, farmácia também, biomedicina, acho que tudo isso é essencial e se complementam, para que assim a gente acaba produzindo uma coisa de qualidade. É um trabalho extremamente cooperativo, né? A gente precisa realmente de um time que trabalhe junto e que queira aprender um pouquinho do que o outro tem a ensinar. Isso é muito importante. Eu mesmo parte também da experiência de que cada um tem na sua bagagem. Exatamente. Eu tenho que assumir que eu aprendi e aprendo muito com vocês e com todo mundo que eu tenho trabalhado, que eu trabalhei ao longo dos anos. E eu acho que é assim, a ciência ela tem que ser compartilhada e ela tem que ser vista com esse ponto de vista, né? Não tem como a gente olhar a ciência só, ok, eu sou químico, eu só vou trabalhar com química, eu sou biotecnologista, só vou trabalhar com isso. Na verdade, quanto mais a gente abre a nossa visão da ciência, mais a gente vê que a nossa profissão ela pode ser aplicada nas mais diversas áreas, né? Sem dúvida. Isso mesmo. Lúcio, pensando nesses órgãos que futuramente podem ser impressos ou biofabricados e que podem futuramente resolver aí tantos problemas que a gente tem em termos de transplante de órgão, na falta desses órgãos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quais as propriedades assim que você acha que são as mais importantes e que para serem alcançadas e que precisam ser desenvolvidas, as características que precisam ser desenvolvidas para que a gente finalmente tenha esses órgãos impressos e para que a gente finalmente consiga trabalhar, passar para a parte de testes desses órgãos na área da medicina? Eu acho que cada vez mais a gente está perto daquilo que a gente precisa e do que vai ter para a construção disso. Eu acho que mais experimentos devem ser feitos. Acho que estudar exatamente como é que é o comportamento de cada célula que você quer utilizar, quer otimizar, entender como que é o comportamento das biotintas que você está utilizando. Também vem outros fatores, como por exemplo, se você quer desenvolver um coração, não basta apenas eu ir lá e colocar miócitos
células de tecido muscular, fazer com que promovam os batimentos cardíacos, eu não adiciono células do sistema nervoso ali também, para poder ter ação de bombeamento, né? Então acho que tem que se enfiar a cabeça nos livros, estudar cada vez mais, fazer parcerias, porque muitas dessas pesquisas que acontecem, só o dinheiro público não é o suficiente para poder ter essa pesquisa. O Brasil tem diversos laboratórios que são muito bons com bioimpressão 3D, não só fora, nos Estados Unidos, China, que seja, mas no Brasil também. E a parceria entre público e privado também seria extremamente necessária para poder desenvolver isso tudo, já que aqui a gente tem também pesquisadores excelentes. E a gente está falando muito de produzir, fabricar órgãos inteiros, né? Mas a gente também tem outros tipos de aplicações que a gente pode utilizar a biofabricação, a bioimpressão 3D. Não é só para produzir, fabricar órgãos para transplantes, né? Realmente é um futuro da bioimpressão 3D, mas a gente também tem outras tecnologias também, outras aplicações que a gente pode utilizar. Desde fazer até modelos de tecidos com patologias específicas para a gente conseguir estudar e até testar novas drogas, né? Novos medicamentos, nanomateriais, outros tipos de substâncias, e até substituir os testes em animais que hoje é utilizado. Você então vai conseguir fabricar um biomimético, por exemplo, de pele, e vai até conseguir usar esse modelo tridimensional para fazer esses testes, né? Eu concordo com o que a Bia mencionou anteriormente, e também não só a utilização de animais inteiros, mas também partes deles. Também é muito comum utilizar orelhas de porco para poder investigar o quanto que um fármaco consegue atravessar a cartilagem no mesmo, mas também a questão ética, né, para poder reduzir a questão do número de animais a serem utilizados. E é uma estratégia muito boa que a Beatriz acabou sobre também tá vendo esse outro lado da utilização da bioimpressão 3D para poder otimizar esses testes feitos em laboratório, para poder mimetizar o que acontece no organismo humano. Vocês acham que a gente pode dizer que futuramente um cientista pode criar vida no laboratório? Essa é uma pergunta bem capciosa, assim, porque a gente dá a vida praticamente todos os dias no laboratório. Mas, engraçado, um dia eu estava participando de uma roda de conversa e aí a gente teve uma aula sobre a bioimpressão 3D, quais eram os aspectos. Então, isso era o ano de 2017. De lá para cá, passaram quase 4 anos, né? E muita coisa foi melhorada, aprimorada. E naquele dia surgiu uma questão, né? Quando que vai ser criada uma vida, né? A partir de que é uma questão muito cara do que construir apenas miméticos, vai trazer uma vida. Acho que ninguém pede para poder nascer ou para ser criado. Então é uma questão muitíssimo delicada, porque não tem como você sair criando vidas do nada. Pois essa é a minha preocupação. Até onde é o limite de você trabalhar com essa bioimpressão e essa fabricação em laboratório? Sim, porque quando você faz partes de alguém, por exemplo, no futuro fazer um fígado, um coração, a pele é para poder melhorar a vida da pessoa, porque dependendo da doença que você tem, sei lá, vamos supor, diabetes, afeta até os rins, a visão, tudo. Então, se você conseguir substituir partes para a pessoa ter uma vida melhor, você já consegue aumentar os níveis de felicidade, diminuir as questões de depressão e assim por diante. Mas a questão de criar uma vida é extremamente delicada. Eu acho muito complicado isso, porque eu acredito muito exatamente nisso do que o Lúcio falou, né? Acho que o nosso grande papel é realmente melhorar a vida das pessoas, né? E aí, desde qualquer tipo de experimento até bioimpressão 3D, né? Conseguir melhorar a vida do ser humano. Eu acho que isso é o essencial. Só fazendo um parêntese aqui, uma analogia no caso, né? Só que agora voltando para a impressão 3D. Aquele pessoal que trabalhou e fez um casco novo
para um jabuti, se eu não me engano, com um polímero simples. Eles fizeram um casco novo pro jabuti, pintaram ele, e aí, já que ele tinha o casco, tinha sido arrancado, se eu não me engano, sofreu um acidente, e aí substituiu ele por um casco novo, pintou esse casco para poder parecer semelhante, e esse jabuti provavelmente estava muito feliz, porque até reproduzindo ele estava, que coisa, ele não estava fazendo isso antes. Então, fazendo essa analogia para um animal, imagina para um ser humano, quão isso não seria gratificante. Sabe que eu tenho medo de, no futuro, quando começarem realmente quando finalmente chegar a tecnologia para impressão de órgãos, eu começar a andar na rua e ver assim, ó, comércio de órgãos, aqui vendemos um rim bioimpresso, aqui um coração. Eu acredito que isso não, a gente está rindo disso, mas se começar essa impressão mesmo, começarem a imprimir diferentes tipos de órgãos, acho que a gente vai comprar um coração na feira e a gente vai ver, opa, aqui não é bom, vai ali no outro lugar. Meu Deus me livre. O negócio da tecnologia é isso, né? Ela pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal. Vai ter gente que vai querer ganhar dinheiro, vai ter gente que vai, sei lá, fazer coisa errada aí, as coisas mais absurdas que a gente vê. Pode ser que aconteça. Aí acaba partindo para personalização das coisas, né? Você acaba, por exemplo, eu tenho um tio que tem o coração enfraquecido, eu quero que você faça um coração para ele. Eu vou te dar aqui X milhões de reais e você vai ter que me garantir que esse coração que você vai fabricar vai ser altamente funcional, não vai ter rejeição e meu tio vai poder viver por mais uns 40 anos. É muito louco isso, né? Você chegar no local e falar assim, olha, eu quero exatamente esse órgão, igual você falou, e isso não é tão distante da gente. Hoje em dia, uma mulher que quer engravidar vai lá no médico e fala, olha, eu vou escolher aqui a cor dos olhos do meu filho, a cor do cabelo, eu consigo escolher com quem que ele vai parecer, se é comigo, se é com o esposo, realmente, né, até onde vai, qual o limite que a questão da tecnologia pode nos trazer, se é que vai existir um limite quando a gente estiver começando a mexer com a fabricação, a biofabricação de órgãos, né? Tomara que exista. Mas assim, um outro parêntese assim, se fosse utilizando a bioimpressão 3D para o entretenimento, por exemplo. Imagina imprimir de novo o Michael Jackson. Ia ser show! Eu confesso que eu ia ficar com medo de ver o Michael Jackson andando na rua de novo. Ai, que horror, enfim, isso é horrível. Então, gente, para finalizar aí o nosso podcast, vamos pensar numa coisa aqui. Reza a lenda que até 2030 a gente pode ter um órgão funcional impresso em 3D para transplante. Vocês acham que isso vai ser possível até lá, 2030? Quando será que a gente vai ter um órgão? Será que é 2030 mesmo? É meio difícil responder essa pergunta, Beatriz, porque você tem um lado seu que acha que isso vai acontecer sim, porque as tecnologias estão cada vez mais aprimoradas para que isso acabe acontecendo, mas também vem um lado meio que tentando saber se vai ser isso mesmo ou não. Bom, se for um bolão, daqui a 10 anos, eu acho que eu aposto que sim, porque daqui até lá acho que vão acontecer muitas coisas, não tá esperando. Eu, devido a esse ano louco que a gente está vivendo, eu acredito que 10 anos ainda é pouco para a gente conseguir chegar nessa tecnologia. Principalmente porque agora, pelo que eu tenho visto, o mundo inteiro ele vai entrar numa crise sem precedentes e todas as nossas atenções, acredito que vão ser voltadas para desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de medicamentos, para o avanço específico da indústria farmacêutica. Posso estar errado, obviamente, mas eu acredito que agora, talvez, a parte de desenvolvimento de biomiméticos, talvez agora eu acho que vai dar uma parada. Não sei, eu não tenho visto como que está sendo a questão do desenvolvimento desses projetos, da continuação de desenvolvimento desses projetos nos laboratórios, mas
por esse ano, por exemplo, grande parte dos laboratórios estão fechados e os únicos laboratórios que estão funcionando são aqueles que têm projetos voltados especificamente para conter o avanço da pandemia. Uhum. Então eu acho que, e a gente que trabalha com ciência, a gente sabe que um dia sem trabalhar na ciência é muita coisa. Agora imagina meses. Eu acho que isso vai gerar um impacto muito grande nos outros projetos que não são especificamente voltados para a Covid-19, e isso vai influenciar também no adiamento aí da gente conseguir chegar nessa tecnologia. Espero que não. Mas eu acredito que vai chegar, vai sim ter um adiamento, talvez aí entre aproximadamente uns 15 anos a gente vai conseguir ver esses órgãos impressos. Espero que esteja errada. Esse ano realmente é um ano de muitos desafios que nós todos estamos enfrentando e eu acredito que as consequências desse ano para a ciência em relação a projetos que não sejam especificamente associados com a Covid, as consequências aí vão durar pelo menos 2 ou 3 anos. Uhum. Eu não tinha pensado muito por esse lado, mas eu acho que talvez realmente seja possível até 2030, ou como você falou, de uns 15 anos pelo menos, mais ou menos. Talvez seja possível, mas porque realmente tem sido desenvolvido diversas tecnologias, bioimpressoras cada vez mais robustas e complexas, mas eu acho que um órgão funcional impresso em 3D para transplante, eu acho que a gente precisa realmente nos guiar sempre por modelos da natureza para chegar lá, porque que é justamente o biomimetismo, né? Que é muito importante, porque na verdade a natureza já fez e faz todo o trabalho, a gente só está tentando reproduzir o que ela já faz, que são justamente os tecidos biológicos, os órgãos, como eles são formados. Então, primeiro é a gente tentar entender a natureza para a gente se inspirar nela. Porque, como eu falei, ou a gente vai ter uma tecnologia que ainda não existe, e aí que ela que vai ser capaz de realmente produzir um órgão mais complexo, que seja uma tecnologia ainda mais complexa e desenvolvida do que a gente tem hoje em dia, ou então realmente vai ser uma mistura ali de tecnologias, de várias técnicas que a gente já utiliza, até outras técnicas em biofabricação, seja bioimpressão com microseringa, com wet spinning, electrospinning, outros tipos de técnicas de biofabricação e até fora da biofabricação. Realmente, ou vai ser uma tecnologia que ainda não existe, ou vai ser uma mistura do que a gente já conhece, mas uma tecnologia só do que a gente tem hoje de fazer, criar, fabricar um órgão funcional bioimpresso em 3D, eu acho que vai ser difícil. Mas talvez, quem sabe, um dia a gente chega lá, né? Queria muito agradecer a presença do nosso convidado mais do que especial, o Lúcio, que então é mestre em Ciências Farmacêuticas e doutorando em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná. Muito obrigada, Lúcio, por participar do nosso podcast. Muito obrigada, Lúcio. Meninas, muito obrigado. Muito obrigado por terem me convidado para participar. Eu espero ter contribuído para esse bate-papo muito gostoso e enriquecedor, para que a gente mesmo possa desconstruir algumas ideias que a gente tem e até mesmo estudar o que está acontecendo e tentar aprimorar mais o nosso conhecimento. Eu agradeço muito e espero que daqui para frente esse podcast seja mais sucesso do que ele já é. Muito obrigada, Lúcio. E esse foi mais um episódio do Pode Mais Podcast. Se você quiser nos contactar, basta enviar um e-mail para podemaispodcast, tudo junto por extenso, @gmail.com, certo, Bia? Certíssimo. Mande sugestões, temas, o que vocês querem que a gente fale, críticas construtivas, elogios também, a gente aceita. E tem uma novidade, né? Eu acho que o pessoal pode mandar uma mensagem para a gente. Como é isso? É verdade. A gente ficou sabendo que vocês podem mandar mensagem para a gente de voz, como se fosse o WhatsApp, só que pelo link que vocês podem clicar, que está na descrição desse episódio. Você clica nele e vai direto pro site do Anchor e você consegue gravar uma mensagem de voz. É isso aí. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e a gente se vê no próximo sábado no Pode Mais Podcast. Até mais! Até mais, tchau!